No direito constitucional brasileiro, a tributação e o orçamento público constituem dois eixos estruturantes da organização do Estado, pois representam simultaneamente a forma de financiamento das políticas públicas e um mecanismo de limitação do poder estatal. Não se trata apenas de arrecadar recursos, trata-se de estabelecer juridicamente até onde o Estado pode ir ao retirar riqueza da sociedade e como deve aplicar aquilo que arrecada. A Constituição de 1988 organiza esse sistema com base em princípios que funcionam como garantias contra abusos e como instrumentos de justiça distributiva. A competência tributária é repartida entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, o que expressa a própria lógica federativa. Cada ente possui poderes específicos para instituir determinados tributos, mas esse poder não é absoluto. Ele está condicionado por limites constitucionais, como os princípios da legalidade, da anterioridade, da isonomia tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. A legalidade significa que nenhum tributo pode existir sem lei que o institua. A anterioridade impede que o tributo seja cobrado imediatamente após sua criação. A isonomia exige tratamento igual aos contribuintes em situação equivalente. A capacidade contributiva impõe que quem pode mais contribua mais. E a vedação ao confisco impede que a tributação destrua economicamente o contribuinte. Dentro desse sistema, os tributos se dividem em três espécies principais tradicionalmente destacadas no âmbito constitucional clássico: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos são tributos não vinculados, ou seja, independem de uma atuação específica do Estado em favor do contribuinte. O fato gerador do imposto decorre de situações como renda, propriedade ou circulação de mercadorias. Assim, quando alguém paga imposto de renda ou IPTU, não está pagando por um serviço específico, mas contribuindo para o financiamento geral da atividade estatal. As taxas, por outro lado, são tributos vinculados. Elas decorrem do exercício do poder de polícia ou da prestação efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. A taxa não pode ser cobrada arbitrariamente. Deve existir uma relação direta entre a atividade estatal e o contribuinte. Exemplos típicos incluem taxas de fiscalização sanitária ou taxas relacionadas à emissão de documentos administrativos. O elemento essencial aqui é a vinculação jurídica entre o serviço prestado e o pagamento exigido. Já as contribuições de melhoria possuem natureza ainda mais específica. Elas surgem quando uma obra pública valoriza determinado imóvel particular. Nesse caso, a Constituição autoriza o Estado a recuperar parte do investimento realizado mediante cobrança proporcional ao benefício obtido pelo proprietário. Trata-se de uma expressão concreta do princípio da justiça distributiva. Quem foi diretamente beneficiado por uma obra pública participa do custeio dessa intervenção estatal. O orçamento público, por sua vez, representa a tradução financeira das escolhas políticas do Estado. Ele não é apenas uma peça contábil, é um instrumento constitucional de planejamento e controle democrático. A Constituição estabelece 3 leis orçamentárias fundamentais: o Plano Plurianual, que organiza objetivos e metas de médio prazo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração do orçamento anual, e a Lei Orçamentária Anual, que define efetivamente receitas e despesas do exercício financeiro. Esse conjunto forma um sistema integrado que busca assegurar racionalidade administrativa e transparência na aplicação dos recursos públicos. Além disso, o orçamento funciona como mecanismo de limitação do poder estatal, porque nenhuma despesa pública pode ser realizada fora de sua previsão legal. Isso significa que o Executivo depende de autorização legislativa para gastar, reforçando o equilíbrio entre os poderes e garantindo controle político sobre a atividade financeira do Estado. O orçamento, portanto, é também um instrumento de democracia material, pois expressa prioridades coletivas e revela quais direitos sociais estão sendo efetivamente implementados.
A relação entre tributação e orçamento revela a lógica profunda do Estado constitucional contemporâneo. Arrecadar não é um fim em si mesmo, mas um meio para concretizar direitos fundamentais, reduzir desigualdades regionais e sociais e promover o desenvolvimento nacional. Quando a Constituição disciplina quem pode tributar, quanto pode tributar e como deve gastar, ela transforma a atividade financeira do Estado em um campo juridicamente controlado, impedindo arbitrariedades e fortalecendo a cidadania fiscal. Nesse sentido, o sistema tributário e o orçamento público deixam de ser apenas instrumentos técnicos e passam a funcionar como estruturas normativas essenciais para a realização do projeto constitucional brasileiro.